essa tela. Ok? Estão visualizando aí? Sim? Então, nós tínhamos falado, né, continuando a nossa aula de varejo, né, nós estávamos falando, então, do varejo eletrônico, né? Sim, Aurélia. E está com algum problema? Alguma disciplina que você tenha dúvida, Aurélia? Ué, ela saiu? Está fazendo o máximo acompanhar, mas saiu. Não, está aqui. Oi, Aurélia, alguma dúvida que você queira tirar antes de começar a aula? Não? Tá ok. Então, vamos lá, gente. Eu disse a vocês, então, né, falando aí, né, dos tipos de comércio eletrônico, né, então, existem 3 tipos, né, de transações que a gente falou, B2B, B2C, né, e o C2C, né. O mais comum, eu acho que vocês hoje já ouviram falar, é o B2B, né, Business to Business, né, onde o cliente final desse negócio é uma outra empresa e não uma pessoa física, né? Se fosse uma pessoa física, seria então B2C, né? Business to Consumer. Aí sim, né? Você está falando de uma relação entre uma empresa e um consumidor final. Aqui não, nós estamos falando business to business, né? Empresa com empresa. Tá? Então, nesse caso, né, nós estamos dizendo que ele é um modelo de negócio em que o cliente final é uma outra empresa e não uma pessoa física. E, além disso, né, desse modelo empresa para empresa, qual que é uma principal vantagem? Né? É a retenção dos clientes, né? Uma alta quantidade de transações e a recorrência de receitas. Essa é uma característica comum do B2B, quando você está falando de empresas para empresas. E se você olhar, é um tipo de empreendimento que sempre existiu. Tá? Ele sempre existiu. Só que ao longo do tempo, né, foram se criando demandas e estratégias específicas para a otimização de vendas de uma empresa para outra. Então é nesse sentido, né, que o B2B ele evoluiu. E mais do que isso, tá, gente? Se vocês pensam que B2B está relacionado, tá, apenas a uma relação de matérias-primas, commodities, insumos, tá, para a manufatura de um produto final, não necessariamente isso é B2B, tá? Isso é uma parte do B2B, mas não é só isto. Tá? Nós estamos falando de uma venda entre 2 pessoas jurídicas. Então, tudo que é adquirente irá necessitar da fornecedora é considerado um produto ou serviço viável para negociação nesse B2B. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que contrata um suporte de TI, isso é um B2B. Uma empresa que compra materiais de escritório, é um B2B. Equipamentos, veículos, consultorias, tá? Armazenamentos, por exemplo. Oi, Felipe. Pode ser uma venda de um produto para manutenção? Também, Felipe. É um B2B, é um business to business, de uma empresa para uma empresa. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que não é só um insumo que é B2B, mas toda e qualquer negociação que envolve 2 empresas. Tá? Então, qualquer coisa, no caso aí que você está dando, ele é um B2B. Tá? Uma outra questão também que a gente pode pensar nessa questão do B2B, né? Qual seria o perfil do cliente ideal para um B2B, né? Num business to business? Na verdade, né, lembra que vocês estão fazendo uma venda, né, onde você tem que fazer um grande esforço de convencimento. Né? Toda venda ela é um esforço de convencimento. A Liliane, que trabalha aí no Café Três Corações, ela mesma, ela tem que fazer um esforço de convencimento de que o café que ela está vendo, que ela está negociando, é melhor do que os concorrentes, não é verdade, Liliane? Não é isso o seu esforço de venda? Isso, professor. Você tem que convencer as pessoas que isso acontece. Essa é a grande dificuldade, tá?
Essa é a grande dificuldade. Como fazer isso é a estratégia do negócio. Tá? Ah, e nesse sentido, oh caramba, desculpa, gente, perdão, o celular aqui, esqueci de desligar. Então, o que acontece nesse caso, né? Esse cliente, né, esse comprador ideal, ele já está estrategicamente definido nas suas necessidades, tá? Ele tem ali as necessidades a serem atendidas pelo produto e características demográficas e econômicas alinhadas com a oferta. Isso a empresa já tem. Tá? Então, é diferente de um conceito, por exemplo, de um B2C, de um business to consumer, que você tem ali uma persona, que você tem uma pessoa ali, que você vai analisar as características de consumo deste comprador, tá? Deste comprador. Então, nesse sentido, você pode olhar essa questão do business to consumo, do business to business, entendeu? De uma forma mais profunda, de uma forma mais profunda. Então, nesse caso, né, a ferramenta mais usada para as campanhas de marketing, melhorias, estão relacionadas a melhorias dos processos da empresa, tá? Dos processos da empresa. E não de você tentar influenciar uma compra ideal. Tá? E nesse caso, o comprador ideal pode influenciar na precificação do produto ou do serviço, no posicionamento e nas estratégias comerciais. Tá? Então, esse cliente ideal e essa persona são conceitos distintos. E como você vai identificá-los, né, no B2B? Né? Nesse caso, você vai ter que traçar esse perfil do cliente, dessa pessoa jurídica, tá? Através de perguntas essenciais que podem ser respondidas, como, por exemplo, né? Qual cliente traz mais receita para o negócio? Qual o custo de aquisição necessário para convertê-lo? Quanto tempo levou esse processo da venda? E qual o nível de satisfação dele? Tá? Essas perguntas, eu coloco essas 4 perguntas como perguntas fundamentais para entender, ou melhor, para identificar esses atores no mercado B2B. Tá? E com isso você vai conseguir identificar quais clientes que geram mais receitas e menores custos para o negócio e que por conseguinte vão ser aí compatíveis com os processos comerciais aí e que vão estar em sincronia com a empresa, ok? Outra questão também que é interessante, né, quais são as vantagens de atuar nesse mercado do B2B? Né? Os clientes B2B, eles têm demandas maiores e mais complexas, porque você está lidando de empresa para empresa, e, portanto, vai exigir processos comerciais muito mais longos e personalizados. Ok? No entanto, no final de todo esse processo, de todo esse esforço, você vai ter também alguns benefícios que podem ser fundamentais para a sua empresa. Primeiro, uma estratégia de preços. Tá? Então, as compras no B2B geralmente envolvem volumes muito mais significativos de produtos ou serviços. Então, uma empresa, provavelmente, ela não vai comprar apenas uma ou duas canetas, digamos assim. Ela vai comprar caixas de canetas para manter no seu estoque, computadores e acessórios, né? Ou mesmo outros elementos que são mais robustos, como maquinários de fábrica, carros, né? Também podem ser negociados aí em grande quantidade. Né? Então, nesse sentido, né, tanto clientes quanto empresas, né, eles vão ter que ter um poder de negociação, um poder de barganha muito maior. Então, a gente pode dizer que os vendedores B2B, portanto, eles contam com maior margem para negociar seus produtos. Tá? Afinal, esses vendedores eles sabem que vão ter aí um ganho muito significativo através do volume de vendas, e não apenas no lucro de cada produto, ou seja, eles vão ganhar ali no giro e não na margem. E não na margem.
Tá? Outra vantagem do B2B também é a retenção de clientes por estratégias de relacionamento. Então, nesse sentido, a gente pode dizer aí, né, que como o processo de vendas é um processo muito mais longo e vai exigir certos investimentos, né, como, por exemplo, o marketing de relacionamento, ferramentas de CRM, que é Customer Relationship Management, né, e outras estratégias aí para o prolongamento dessas relações, podem permitir aí uma diluição, tá, desses gastos iniciais, compensando aí esses custos de captação. Ok? Outra questão também é que o B2B vai permitir aí que os custos de captação sejam compensados ao longo do tempo. E outra questão é que as estratégias de relacionamento entre o B2B, tá, elas podem garantir novas oportunidades comerciais, diferente do B2C. Tá? Outra questão também, receitas recorrentes. Ou seja, o relacionamento entre duas empresas, geralmente ele é um relacionamento prolongado e, portanto, né, permite que a empresa tenha aí receitas recorrentes, né? Ou seja, ele está sempre recomprando ali, entendeu? Através pelos canais competentes, né, seja por contratos de prestação de serviços, seja para identificar compras regulares e assim por diante. Portanto, a gestão de clientes B2B, né, ela se faz necessária o uso aí de um sistema de CRM, um Customer Relationship Management, ou seja, uma ferramenta que vai administrar esse relacionamento com o seu cliente. Muitas vezes antecipando até, olha, poxa, aquele cliente, ele compra comigo regularmente em tal período de tempo, e quando ele compra num volume muito grande. Então, eu já sei pela minha ferramenta de CRM que em tal data eu já tenho que ter um estoque ali significativo de certo produto para fornecer para o meu cliente, porque eu sei que ele vai vir com uma compra em volume grande. Então, essa regularidade das compras permite que a empresa ofereça propostas condizentes com a necessidade aí de consumo, aumentando esse vínculo entre as empresas e, de certa forma, garantindo aí a satisfação e gerando novos negócios. Ok? Gente, perguntas até aqui? Está fazendo sentido essas coisas para vocês? Sim ou não? Pergunta? Não, professor, sem dúvida. Está fazendo sentido isso para vocês? Ok? Outra questão. Quais seriam aí as melhores estratégias, né, a serem adotadas para você conquistar em um mercado, por exemplo, B2B? Né? Nesse caso, o importante nessa negociação é a gente ter um comprador profissional. Tá? A figura do comprador profissional aqui é muito importante. Por quê? Porque esse tipo de comprador ele vai levantar aí as possibilidades e as características inerentes a esse cliente B2B, tá? Tentando levar em contraparte a conquista desse comprador, desse negociador sempre tendo um foco, né? Então, ou seja, um comprador que está pressionado em seu cargo, por exemplo, ele pode conseguir conduzir uma negociação mais tensa e detalhista, para garantir que nada saia errado. Por outro lado, se ele próprio for o dono da empresa, também pode ter uma outra percepção de argumentos. Outra questão, ele vai otimizar os processos de vendas. Ainda que a negociação seja complexa, os processos de negociação eles devem ser ágeis, tá? Para impedir que burocracia impeça a venda. Tá? Então, esse workflow, tá? Ele é essencial. Tá? Ele é essencial.
Outra questão também é focar na qualidade do atendimento, né? Como você está lidando aqui com outra empresa, o relacionamento aqui ele é determinante para esse sucesso no B2B, tá? Seja como comprador, seja como funcionário da empresa que efetivamente usam esses produtos ou serviços. Então, aí você tem que garantir uma satisfação pelo bom relacionamento. O marketing digital aqui também é uma estratégia fundamental no B2B. Por quê? Porque justamente vai gerar mais oportunidades de venda nesse mercado business to business. Tá? Uma outra questão também é que eles são, esse marketing digital é uma ferramenta eficiente, econômica, e que ela vai de encontro aí ao processo de convencimento e nutrição do conhecimento, né, do cliente. Então, nesse sentido, né, esse comércio B2B com o marketing digital vai oferecer aí vantagens como um alto volume de transações e essa recorrência nas receitas, tá? Claro que esse sucesso também não ocorre por acaso, tá, gente? Isso daí é o seguinte, você tem que ter todo um plano, toda uma estratégia de marketing para garantir esse bom relacionamento com o cliente e essa estratégia de marketing, esse marketing digital. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? O número de transações hoje B2B entre empresas, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, representa algo em torno de mais ou menos 35% das empresas participantes. Tá? Outra questão também interessante, né? Por outro lado, né, quando a gente olha estratégias específicas para os clubes, nós podemos ver aí, então, os mercados B2B e, B2C, tá? Então, nesse caso agora, C2C e B2C, ok? Perfeito, gente? Perguntas? No dúvidas? Até aqui? Pergunta, gente. No dúvidas? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho agora, então, do B2C, Business to Consumer, tá? Então, nesse caso agora, o consumidor final é o foco, é o público-alvo. Tá? E nesse caso agora, você vai ter que conhecer aí as particularidades, né, de cada um desses grupos de consumidores, né, vai ter que aprender a entender o conceito e definir os objetivos com foco aí na melhoria da proposta de valor e na promoção, né, de entregas de qualidade para esse público-alvo. Né? Então, nesse sentido, né, esse modelo B2C, onde a venda é destinada para o consumidor final, nós estamos falando aí, por exemplo, de lojas de imóveis, roupas, sapatos, supermercado, agência de viagens, salão de beleza, né, e tudo isso. Tá? Então, o foco nesse caso, tá? Ou a estratégia de marketing entre o B2B e o B2C vão ser completamente distintas, tá? Então, por exemplo, quando você está olhando um pessoal do B2C, Business to Consumer, tá? A estratégia de marketing, ou seja, o público final desse grupo, preza outros aspectos que não do B2B, né? Esse pessoal do B2B vai prezar aspectos como, por exemplo, né, aspectos do dia a dia, como promoção, estética, cor, tamanho, resolução do problema no momento da compra, qual a proposta de valor que vem junto com o produto ou serviço que você está adquirindo, né? Diferente de um B2B que está lidando ali com aspectos duráveis, eficiência, experiência, utilizar aquele serviço ou não. Né? Por outro lado, o B2C, vocês estão vendo que ele tem um aspecto muito maior no lado emocional das pessoas, tá? Ou seja, ele está lidando ali com o sentimento de compra, enquanto o B2B está lidando ali mais com uma linha racional, tá? Nesse sentido. Então, a gente pode dizer que trabalhar com o B2C, né, pode também agregar vantagens para o seu negócio,
Tá? No entanto, é importante compreender em qual dos dois lados, né, se encaixa você aí enquanto empresa. Né? Ou seja, você precisa desenvolver estratégias de venda que realmente façam sentido e aumentem as possibilidades de conversão desse cliente, ou seja, que ele realmente compre aquele seu produto ou aquele seu serviço. E uma das vantagens do B2C é justamente o que a gente chama de feedback instantâneo. Tá? No B2B, leva um tempo para o cliente lá, você coletar as informações de feedback a respeito de um produto ou serviço, processar e tudo mais. Por outro lado, numa venda direta para o seu consumidor, a experiência de troca é muito mais rápida. Tá? Dá muito mais agilidade para melhorar aí os aspectos necessários. Então, é importante que você trabalhe com canais de relacionamento com o cliente, entendeu? Através de redes sociais, por exemplo, que são uma ótima estratégia para tentar nutrir esse diálogo com o consumidor. O importante é que você saiba também utilizar essas redes sociais da maneira adequada. Tá? Outra questão também é a experiência do cliente. Tá? A experiência do cliente nesse sentido. Tá? Ok? Então, nesse sentido, a experiência do cliente é um ponto interessante, né, e muito importante na venda B2C. Tá? Por quê? Porque ela vai proporcionar aí uma era, digamos assim, de negócio em que as pessoas, né, estão cada vez mais prezando por humanização, né, por parte das marcas e querem ser vistas de verdade. Tá? Então você tem que trabalhar com a personalização. E outra coisa também nesse mercado B2C é que as pequenas atitudes, né, como chamar o cliente pelo primeiro nome, mostrar que você o escuta de verdade, compreender as dores desses clientes, né, ou vender o produto realmente no momento oportuno, sem aquela sensação de que você está empurrando, né, o produto para o cliente. Tá? Então, tudo isso vai aumentar muito a satisfação do consumidor e a capacidade de compra. Tá? E nesse sentido, como é que você vai traçar as melhores estratégias possíveis? Tá? Como você está lidando diretamente com o consumidor final, né, e você tem inúmeras vantagens advindas de você estar lidando com o consumidor final, principalmente através desse feedback que é instantâneo, os desafios também vão ser muito maiores. Tá? Por quê? Porque é preciso você ter ali, entendeu? Uma resposta de bate pronto. Você tem que ter ali, entendeu? Um CRM muito mais ágil. Tá? Então, nesse sentido, muitas vezes, uma empresa que consegue dar uma resposta para o seu cliente em questão de minutos ou em questão de horas, vai ter muito mais vantagem do que uma que não dá a atenção devida ao cliente. Tá? Então, nesse sentido, é muito precioso pensar melhor na estratégia de divulgação e entrega do produto para evitar descontentamentos e prejuízos na venda. Tá? Que tipos de pontos de atenção são importantes nesse caso? Por exemplo, você vai ter que investir num suporte. Então, uma empresa, por exemplo, B2C, você tem que investir num suporte. Então, você tem que ter ali um canal aberto e eficiente para que o cliente possa tirar as dúvidas a respeito de um certo produto ou de um certo serviço, mesmo antes dele fazer a compra. Tá? Por quê? Porque ele vai ter questionamentos, e quando esses questionamentos são mal resolvidos, a chance desse cliente, né, denegrir a marca, a chance desse cliente, entendeu, divulgar a marca de forma negativa, ela se torna muito maior. Então, esse suporte, se ele for adequado, ele for bom, tá? Ele tem que ser aí visto como uma base na estratégia do B2C, tá? Outra questão que é importante é o que a gente chama de Know Your Customer. Conheça o seu cliente, mas conheça o seu cliente de verdade, tá? Ou seja, é aquela coisa que você realmente conhece o cliente e sabe como ele age, tá? Oi, André. O ideal é um suporte como um saque, isso, para facilitar as dúvidas. Mas não só um saque, tá, André?
é você ter um serviço de atendimento ao cliente, mesmo antes dele fazer aquela compra daquele produto ou serviço. Às vezes, quando você quer fazer uma compra de um produto ou de um serviço, se você vai por um saque, ela às vezes fala, mas você tem que digitar o código do serviço, você tem que digitar o código do produto. Não, mas eu não comprei o produto, eu não comprei o serviço ainda. Eu quero tirar as dúvidas do produto, do serviço, porque eu quero entender como isso funciona. Tá? E se eu não entender como isso funciona, eu posso perder eu posso desistir da compra. Tá? Então, nesse sentido, é que é importante. Tá? Mais do que isso, né? É preciso também que você se adiante a respeito de quem são aqueles que entram diariamente em contato com seus serviços. Além disso, né, além de você determinar qual que é o público-alvo, também é mais fácil ser visualizado em um negócio a criação de uma persona fundamental. O que é isso? Né? É aquela persona que vai promover as campanhas, estratégias de venda com maiores chances de conversão. Então, isso é fundamental. Tá? Então, essa persona é como se fosse um perfil fictício, tá? Baseado em dados dos clientes reais e que representaria aí o cliente ideal de uma empresa, por exemplo. Né? E aí você vai usar essa estratégia dessa persona fictícia para o seu marketing digital e de produção de conteúdo. Tá? Então, isso que é interessante, por exemplo, né, quando a gente pensa nessa criação de uma persona ideal. Tá? Outra questão também que é muito importante é você ter uma boa estratégia de marketing, ou seja, né, se você conhece o cliente, se você tem um canal aberto de comunicação, a partir do momento que você tem esses dois fatores desenvolvidos, aí sim você vai traçar as melhores chances ou as melhores formas de chegar até esse cliente. Tá? E assim gerar uma estratégia de marketing eficiente. Então, nesse sentido, essa persona criada na base de dados aí dos seus clientes é um ótimo artifício para responder essas perguntas importantes no B2B, perdão, no B2C, por exemplo, que é o quê? Onde o seu público se informa? Né? Ou seja, onde ele busca essas informações? Quais são os canais preferidos nas redes sociais desse cliente? Quais são as prioridades desse cliente ao comprar um produto? Quais são as principais dores e dúvidas no momento da compra? Tá? Então, é importantíssimo tentar responder essas perguntas. Mais do que isso, né? Além disso, uma vez que você vai trabalhar os canais, né, comuns de publicidade, né, de propaganda, panfletos, ponto de venda, você também tem que fazer um mapeamento de conteúdo, tá? Ou seja, esse mapeamento de conteúdo também é fundamental. Por quê? Porque se o comportamento do consumidor foi modificado ao longo do tempo, tá? E as ferramentas de conversão, elas não são as mesmas do passado, porque a coisa evolui, tá? Então, você vai perder essa venda direta aí através da plataforma. Tá? Então, às vezes, por exemplo, você pode estar ali usando uma ferramenta digital que não é mais utilizada. Tá? Que não é mais utilizada. Então, nesse sentido, é importante. E quando você pensa nessas figuras de marketing digital para sua empresa, um business to consumer, tá? Você tem que criar, né, como seria essa persona digital, tentando responder algumas perguntas que são fundamentais. Entre elas, o que é essa persona? Né? Qual é o meu público-alvo? Qual a diferença entre esse comprador ideal, idealizado, essa persona, e o meu público-alvo? Né? Como criar essa persona? Tá? Mais do que isso, como criar conteúdos para cada uma dessas personas? Então, tudo isso é importante, né? Então, essa persona, esse perfil, tá? Digamos assim, semi-ficcional, esse perfil virtual, né? Que ele representa esse cliente ideal, esse cliente ideal de uma empresa, tá? Ele vai permitir que você compreenda melhor
o seu público-alvo final, compreenda melhor o que ele precisa, quem é esse cliente, e como fazer essas estratégias de marketing mais acuradas. E, por conseguinte, gente, isso vai permitir que você tenha menos custo. Você vai gastar menos se você conhece, né, esse cliente. É como se a gente falasse que é como se criasse o que a gente chama de inbound marketing. Ou seja, o que é inbound marketing? É um marketing focado em atrair, converter e encantar esses clientes. É o que a gente chama de marketing de atração. Tá? Ou seja, ele ele foge daquele conceito tradicional de publicidade, né? Que você tentava estabelecer uma conexão com o público-alvo através do marketing de conteúdo, entendeu? Das estratégias em redes sociais. É muito mais do que isso. Você vai tentar trazer esse cliente para você, tá ok? Trabalhando esse marketing de conteúdo, tá? De uma forma muito mais profunda, tá? Então, é nesse sentido. Por exemplo, o que seria uma persona criada? É como se você olhasse ali, quem é o meu público-alvo? Sei lá, olha, eu tenho por exemplo, sei lá, a Aurélia, tá? Então eu vou criar lá uma persona que é a Aurélia. Falar, olha, a Aurélia tem 27 anos de idade, a Aurélia é graduada em marketing, a Aurélia trabalha como analista de marketing numa empresa, tá? Na verdade, trabalha como uma analista de marketing numa empresa, ou seja, ela é solteira, mora na Zona Leste, sei lá, ela tem 2 gatos e um cachorro que trata como se fossem os bebês dela, tá? Ela trabalha muito, então não sabe como se distrair, muitas vezes, e o objetivo da Aurélia, muitas vezes, sei lá, é comprar produtos, entendeu, que resolva o problema dela com os animais, que ela não consegue dar atenção devida para os seus bebês. Tá? Então, nesse caso, a empresa vai tentar ajudar a Aurélia, né, por exemplo, com brinquedos pet de alta qualidade, que vão entreter ali os 2 gatinhos dela e o cachorro, enquanto ela está trabalhando, por exemplo. Tá? Então, essa é uma figura fictícia, por exemplo. Tá? Essa seria a figura fictícia. Sei lá, pode ser, por exemplo, sei lá, o Felipe. Quem é o Felipe? O Felipe tem 35 anos de idade, ele é casado, ele trabalha numa empresa, entendeu, de vendas de varejo, tá? Trabalhando ali na área de relacionamento com clientes. Ele é um cara analítico, focado em números, tá? Ele também está sempre buscando novidades e inovações no mercado nacional, no mercado internacional, tá? Outra coisa, o Felipe, ele é corintiano fanático, tá? E ele está sempre colocando o time dele como o melhor time do mundo. Tá? E o Felipe também não tem muito tempo e a agenda dele é apertada. Ele queria aumentar as relações, os resultados dele, entendeu? Com marketing na empresa dele, para gerar mais vendas qualificadas, de repente, tá? E os seus principais obstáculos, muitas vezes, é a falta de orçamento para investir em novas soluções, tá? Então, se você tem esse perfil, por exemplo, do Felipe, uma empresa no B2C pode oferecer ali, sei lá, um plano completo, por exemplo, de marketing de conteúdo, tentando facilitar aí a vida do Felipe, tá? E permitindo que ele tenha mais tempo aí para executar outras tarefas importantes, por exemplo. Ok? Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim, professor. Tá? Então aí, Tá. perfeito. Então aí, gente, nós estamos falando do B2C, Business to Consumer.
Tá? Quando a gente vai definir o público-alvo nesse business to consumer, você pode separar esse mercado, segmentar esse mercado pelos mais diversos critérios. Você pode selecionar por classe social, você pode selecionar, entendeu? Por gênero, você pode selecionar, entendeu? Por gostos, você pode selecionar, entendeu? Por hábitos de consumo, e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, todos esses tipos de critérios você usa ali para você definir o público-alvo, então, tá? Por exemplo, você está usando isso daí para definir os seus públicos-alvos. Esses critérios para vocês definirem os públicos-alvos pode ser critérios demográficos, como a gente falou, gênero, idade, cidade, escolaridade, profissão do indivíduo, o que ele trabalha, qual o segmento da empresa que ele trabalha, tá? Qual é o segmento da empresa que ele trabalha, qual é a trajetória profissional. Então, aí você saiu de segmento, de segmentação demográfica para uma segmentação pessoal, por exemplo. Qual é a rotina dele, quais as principais responsabilidades, quais os seus objetivos, qual a sua trajetória profissional. Você pode separar por conteúdos, ou seja, eu quero os clientes que entram nas redes sociais XPTO, eu quero clientes que, entendeu, que trabalham com conteúdos digitais, e assim por aí, eu quero clientes que gostam de um conteúdo X no YouTube, por exemplo, tá? Outra questão também que é interessante, né? Vocês vão ter que analisar esses dados. Uma vez que você analisou esses dados e segmentou, tentando entender aí quais são os objetivos pessoais, profissionais, quais são as aspirações, você pode aí, então, segmentar esse mercado e criar essa persona que a gente fala, tá ok? Então, esse seria aí, então, a ideia do business to consumer, tá? E você também tem o C2C, tá? Consumer to consumer. Ou seja, é também uma modalidade de e-commerce, de comércio eletrônico, tá? Então, agora, a gente está falando aí em que consumidores comuns, outrora apenas compradores, então eles vão atuar aí também como pequenos comerciantes, então vendendo produtos e serviços para outros consumidores, ou seja, são consumidores vendendo para outros consumidores. Tá? Então, nesse sentido, né, o C2C, né, é um modelo de negócio, né, no qual aí dois ou mais consumidores vão estabelecer relações diretas entre eles. Como vocês viram aqui, um eBay, um Mercado Livre e assim por diante, tá? A OLX e assim por diante. Ou seja, essas empresas elas estão disponibilizando, né, um ambiente virtual e seguro para que as pessoas possam realizar essas relações de troca, né, ou de negócios entre eles. E é uma coisa interessante, né, o C2C é um mercado que cresce muito, tá, é um segmento que cresce muito, hoje é um dos segmentos mais importantes no mercado, tá, apesar de representar aí uma fatia pequena ainda no total das lojas virtuais, tá. No entanto, ele cresce ano após ano. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer ainda, né, que esse mercado C2C, ele é antes do surgimento das pessoas jurídicas, né, das empresas, pode-se dizer, né, quando você tem ali vendedor, consumidor fazendo troca com consumidor. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente pode dizer que o Mercado Livre foi a referência, né, nesse mercado C2C. Tá? Foi o primeiro que se iniciou as suas atividades. Se não me engano, o Mercado Livre começou em 1999 ou 2000 aqui no Brasil. Hoje tem algo em torno de 210 milhões de usuários, para vocês terem uma ideia. Tá? 210 milhões de usuários hoje, para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre. Tá? Então, é uma plataforma que, nesse sentido, ela tem um potencial de crescimento ainda muito grande. Tá? Então, você tem aí uma plataforma, quanto ela é mais popular, mais recursos você tem para pesquisar, divulgar, comprar e vender seus produtos.
Tá? Então, a gente fala que é um tipo de mercado que ele depende de uma economia de rede, né? Você tem que desenvolver tanto o lado do ofertante quanto o lado do demandante dessa plataforma. Tá? Então, isso que é o interessante, né? Você tem aí uma inovação nesse negócio. Quando você pensa ainda no C2C, quais seriam aí as principais vantagens desse comércio eletrônico, tá? Você pode pensar em possibilidades de atuar como vendedor e consumidor ao mesmo tempo. Você tem uma facilidade para encontrar e comparar diferentes vendedores em um mesmo lugar e, portanto, comparar preços, tá? Os custos de divulgação disso são extremamente baixos ou praticamente inexistentes. O acesso, tá, a recursos de pagamento, publicidade, profissionais é muito grande. Tá? Tem uma grande comunidade de usuários e o alcance é praticamente mundial. Isso, então, seriam as vantagens desse mercado. Tá? E mais do que isso, né? Essa plataforma ela permite, né, um poder de compra muito grande ao cidadão comum, né? Isso é uma coisa interessante. E mais do que isso, né, ela está transformando ali os seus usuários em empreendedores digitais, né? Sem a necessidade de registros legais, comprovantes ou contratos e assim por diante. Ou seja, todos esses custos de transação, eles praticamente são diluídos no C2C, né? Por quê? Porque a própria plataforma provém isso daí, criando esse ambiente seguro através aí desse comércio eletrônico. Tá? Então, por exemplo, isso é ótimo para você se livrar de itens parados, às vezes, em casa, né? Ou mais do que isso, né? As próprias, né, plataformas hoje em dia de C2C já estão oferecendo espaço também para companhias fazerem negócios B2B ou B2C. Tá? A grande pergunta é o seguinte: será que também existem estratégias de marketing aí no consumer to consumer? Né? Se o vendedor não é a empresa, né, mas é apenas um consumidor comercializando itens ocasionalmente, faz sentido falar em marketing, tá? Quando tratamos do comércio C2C. Tá? Faz sentido sim. Tá? Por quê? Porque você está lidando ali com uma modalidade de comércio eletrônico que na maioria dos casos, né, que são pessoas comuns transacionando mercadorias que podem ser novas ou usadas, no entanto, há uma percepção de que esses negócios acontecem de forma meio que natural, meio boca a boca, ainda que na prática, né, você tem ali um intermediário que é uma plataforma digital. Tá? Então, sim, você vai estar trabalhando ali, na verdade, um marketing de conteúdo. Tá? Um marketing de conteúdo que pode ser trabalhado através de redes sociais ou fóruns, tá? Ou as próprias ferramentas da plataforma para trocar informações. Tá? Então, nesse sentido, é muito interessante, né? Você pode também ter uma ferramenta chamada Search Engine Optimization, tá? Search Engine Optimization, que é uma otimização para os mecanismos de busca, ou seja, é uma ferramenta que vai tentar como buscar ali, entendeu? O blog, a página web ou a informação adequada, entendeu? Gerando tráfego aí, entendeu? Autoridade para um site ou para um blog. Então, isso é muito interessante. Tá? E mais do que isso, né, você vai tentar promover ali uma empresa onde seus consumidores estão. E nesse sentido, né, vocês podem ver que nós temos aí uma nova onda, né, de negócios online com essa questão do Covid, e nessa onda, né, com as questões do Covid, né, a gente pode dizer aí que segmentos, né, de uma economia compartilhada, como por exemplo, né, empresas como Uber, Airbnb, entendeu, ou qualquer outro, elas estão também como plataformas de comercialização que facilitam, né, essa tramitação de produtos e serviços entre essas pessoas físicas, né? E mais do que isso, né? Qual que seria o primeiro desafio aí, né? Estabelecer aí a barreira entre pequenas vendas corriqueiras e atividades realmente que são comerciais de forma ativa, né? Que estão sujeitas à regulamentação e impostos. Tá? Então, esse é um grande desafio ainda para essa ferramenta.
Ok? Gente, alguma pergunta até aqui? Por favor. O professor, Oi. é para estar passando alguns slides ou não? É para estar passando alguns slides ou não? Eu estou mostrando isso aqui, tipos de comércio eletrônico. Vocês não estão vendo? Não, sim, eu estou. É que eu pensei que ia estar passando outros. Por isso que eu estou perguntando. Eu estou falando por enquanto, eu tinha muita coisa para falar desse daqui, tá? É só isso. Tá, Tá ok, obrigada, professor. ok? Nenhuma dúvida, não. Tá bom. Gente, quando a gente também está pensando, então, nesses três tipos, nessas três plataformas, né? Então, isso daí é mais ou menos um resumo do que tudo que eu falei para vocês, então. Né? Então, vocês estão falando de negócios aí sem barreiras, né? De tempo e distância, ou seja, praticamente você pode negociar com o mundo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, mais do que nunca, né, nesse período agora de quarentena, vocês estão vendo como está importante, né, essa questão das plataformas eletrônicas de comércio, a exposição desses produtos da empresa, a agilidade, né, entre clientes e fornecedores, a redução da burocracia, como nós falamos, tá? O acesso à informação, né, e aos produtos ele é muito maior, então hoje vocês podem buscar informações no próprio site da empresa, você busca informações na própria plataforma de C2C, que está ali negociando aquele produto, aquele serviço. Então, você tem aí um aumento da comodidade, da praticidade dos clientes, a redução dos custos, né? Que é muito menor em relação ao comércio tradicional. E uma coisa interessante que ela é ideal aqui, então, para nichos de produtos. Né? Você pode dizer aqui, então, que ela é ideal para esses nichos de produtos, muitas vezes. Se você consegue achar esse nicho e fazer uma estratégia de comunicação muito adequada, ele é fundamental. Tá? Ele é fundamental. Então, isso também é legal. Tem desvantagens. Quais desvantagens? A impessoalidade. Nesse caso, a importância, né, de você criar ali canais de comunicação diretos com o seu cliente. Tá? Você pode ter fraudes, violação de dados, isso também é muito preocupante. Má projeção do site, pagamento de fretes, prazos de entrega que muitas vezes não são cumpridos. Esse é um outro grande problema, né, muito importante. Tá? E quais são as ações aí, né? Primeiro, né, para você entrar nesse mercado, tá? Para quem nunca entrou, a primeira coisa é escolher um domínio, tá? Então aqui é um receituário passo a passo. Então o nome do domínio, tá? E é importante que esse domínio tem que ser conciso, que as pessoas consigam se lembrar facilmente, é fácil de verificar. Onde vocês vão ver isso daí, gente? Nesse site chamado registro.br. Tá? É a partir daí que você vê onde achar. Então, por exemplo, a Fabiana quer colocar lá Fabiana Navarro Moda. Fabiana Navarro Moda. Ela quer criar um site Fabiana Navarro Moda. Então, ela vai entrar no site registro.br, ela vai ver se esse domínio existe lá e se está livre para ela. Tá? Se estiver livre, ela pode comprar esse domínio para ela. Tá? Se não tiver, geralmente o próprio registro vai indicar alguns que estão livres. Ok? Então, isso daí é o primeiro passo. Segundo, é criar um site. Como é que vai ser o design desse site? Vocês mesmos sabem disso, que muitas vezes um site que não é user-friendly, que não é amigável, pode ser, se desiste na hora. Tá? Então ele tem que ser muito fácil de navegar, ele tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre com destaques ali que incentivem o cliente a retornar. É sempre aquele gostinho de quero mais. Tá? Aquele gostinho de quero mais. Logotipo, menu em todas as páginas, tá? Tomar cuidado com as funcionalidades do link, tá? Então tem que ser links realmente que tenham funcionalidade, isso é fundamental, tá? Um site muito interessante é esse daqui, ó, Guild Group. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que, olha só que interessante. Ele olha essas questões de compras por gênero, tá? Por gênero. Mais do que isso, tá? É um site de compras e estilo de vida online nos Estados Unidos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele foi lançado em 2007, esse Guild Group. Tá? Hoje ele vale mais ou menos 1 bilhão a preço de mercado. Tá? Para vocês terem uma ideia.
Tá? Apesar dele valer 1 bilhão, esse site foi vendido há algum tempo atrás, mas foi comprado, entendeu, por 250 milhões. E o que é interessante, né, desse Guild Group é que ele vendia aqui, entendeu, essa questão mais baseada num estilo de vida. Tá? Uma outra coisa interessante, né? Quando a gente vai analisar os sites com relação a layout, facilidade de negociação. Por exemplo, né, quando a gente pensa no site, a gente tem que pensar no seguinte: quais são as coisas que chamam mais a atenção, primeiramente? Né? O que chama a atenção no site? Né? Qual é o layout de cores, pop-ups, de posição das páginas, né? A facilidade de busca de produtos, né? As promoções realmente foram efetuadas, os links funcionam, tudo isso tem que ser levado em conta, gente. Por exemplo, né, uma outra coisa também que a gente chama é o eye tracking. Eye tracking é o seguinte, é uma ferramenta que ela vai avaliar para onde o seu olho está observando quando você olha um site. E isso quer dizer o seguinte, as cores aqui que estão mais em vermelho, tá, é para onde você mais olha, primeiramente. As que estão mais em verde, tá, são as que você menos olha. Então, toda vez que você olha, né, para um site, essa ferramenta é muito interessante, tá? Ela vai justamente tentar rastrear o seu olho, tentando medir aí, entendeu, o movimento do olho em relação à cabeça, tá? E ele vai permitir ver onde você tem que disponibilizar as informações, de que forma você vai disponibilizar as informações. Então, você já conhecia isso daí? Alguém já conhecia aí? Não, eu não conhecia, professor. Nunca ouviram falar? Nunca ouvi falar. A Aurélia e o André já. Tá. Então, o eye tracking é isso. Ele tenta olhar justamente para onde você está mapeando aí, entendeu, o comportamento visual de uma pessoa, tá? E tentando ver que objetos chamam a atenção dessa pessoa, né, ou a experiência de leitura de texto, design e mais. Ele é uma ferramenta, né, de web analytics, tá? E nesse caso, ele vai justamente ver onde você vai buscar essas informações. Só para mostrar para vocês, eu vou mandar para vocês um linkzinho, tá? Falando desse eye tracking. Tá? Eu vou colocar aqui no YouTube só para vocês verem um pouquinho. Olha que interessante. Tá? Deixa eu ver se eu chego aqui. Deixa eu ver se ele entra. Olha só. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Vou colocar aqui para vocês. Olha que legal, gente. Para pesquisa de compras em shopping, ó. Ele vai tentando ver quando você está olhando no shopping, onde você olha. Estão acompanhando? Sim. Olha lá que legal. Ou seja, ele está justamente olha lá. Olha que legal. Tentando ver o seguinte, onde você está olhando e onde colocar os produtos na prateleira. E onde passa despercebido e você não vê nada.
Olha lá, tá vendo? Onde está em vermelho aqui é onde você mais olhou. Fez sentido isso para vocês? Já tinham conhecido essa ferramenta? Eu não conhecia a ferramenta, mas eu, se depender de mim, eu não olho para o lado de baixo, não, só para o de cima. Pois é. Então, nesse caso, por exemplo, né, cadê? A Aurélia, por exemplo, que mexe aí com café, por exemplo, ela nunca vai poder, por exemplo, colocar ali o café, né, numa... Como é que fala? É a Numa... Liliane, Oi? é a Liliane que Isso, perdão. o Isso, café. a Liliane, desculpa. Ela nunca vai poder colocar, por exemplo, na gôndola de supermercado o café ali abaixo, entendeu? Ela nunca vai poder colocar ali abaixo, por exemplo. Justamente por quê? Porque as pessoas não olham. A Liliane saiu, que pena. Tá? Então, o eye tracking aqui é uma ferramenta interessantíssima para isso. Tá? Outra questão também, né, que a gente pode pensar aí, né, nesses tipos, né, de varejo eletrônico. Né? Quando a gente pensa nesses tipos de varejo eletrônico, a gente pode pensar aí, por exemplo, né, no e-commerce, tá? Que na verdade é mobile commerce, tá? Ou seja, é o comércio móvel por celular, tá? Então você vai estar realizando aqui por internet, realizado aqui por meio de dispositivos móveis sem fio, como telefone celular ou com acesso à internet também, tá? Então também é um outro tipo de varejo eletrônico que está começando a despontar e já tem um certo desenvolvimento, tá? Então o mobile commerce também é bem interessante nesse sentido. Tá? Não sei se algum de vocês pratica isso ou já fez compras pelo mobile. Alguém? Acho que não, né? Não. Mas, por exemplo, quando a gente compra um joguinho pela internet ou mais, você tem aqui o F-Commerce. F-Commerce e Facebook Commerce. Tá? De Facebook Commerce. Então, aqui você já está usando a plataforma do Facebook, tá? Que é uma tendência aí que cresceu nos últimos anos, né? Então, como você tem a maior rede social do planeta, que é o Facebook, né, com centenas de milhões de usuários, esse não está lá, esse que você fala não está lá, então você tem ali milhões de informações, né, que são divulgadas. Então, também é um tipo de negócio hoje em dia que você usa também. Tá? E tem também o T-commerce. Tá? Nesse caso, a gente pensa, e alguém tem alguma ideia? O que seria? Não, professor. De television commerce, ou seja, com as smart TVs agora, também você pode ter o comércio de produtos, entendeu? Através de canais digitais ou mesmo a TV comum. Por exemplo, o free shopping da vida, tá? Um free shopping da vida. Ou mesmo hoje, quando você tem aí por TVs, canais de compra que você compra pela própria TV. Aqui no Brasil não é muito comum, tá? Aqui no Brasil não é muito comum, mas tá, algumas TVs, como as TVs Smart, já tem muito isso, aí é muito comum nos Estados Unidos, ok? Também são outros tipos de varejo aí, eletrônico, ok? Então, o e-commerce está aqui, o mobile, tá, que você está comprando aqui, então, por um celular, tá? Ou por um computador, né? Por exemplo, né? Hoje, quando a gente olha essas questões, né? É interessante, né? O último dado que a gente tem aí que 18,8% das transações hoje foram feitas através de dispositivos móveis, sendo que 81% aí foram por meio de computadores, né? Então, por celular, 18%. Então, hoje em dia, muitas coisas você está comprando pelo celular. O iFood, por exemplo, tá? É um mobile commerce, ok? Ou por outro lado, tá? Um
e-commerce ou Facebook Commerce. Nesse caso, está comprando aqui pelo Facebook. Então, por exemplo, um produto aqui da Natura, que coloca lá no site do Facebook da Natura. Tá? O Television Commerce, tá? Por exemplo, Ginga, né, que é uma criação de software criada pela PUC do Rio, tá, e pela Federal da Paraíba, que permite aí essa interação entre TVs que recebem o sinal da TV digital. Tá? Isso foi uma coisa que foi interessante, que foi criada, que é isso daqui. Ó. O SBT também tem isso, olha, interessante. Tá? Que você pode fazer essas compras, tá? Que é um portal interativo pela própria TV, que é muito interessante, tá? No próprio SBT. Então, se vocês observarem, né, a internet ela tem propiciado aí, né, uma visibilidade a produtos menos populares. Então, nesse sentido, a internet ela permitiu esse aumento das disponibilidades de produtos, né, também permitiu aí uma confiabilidade das informações, ou uma percepção, pelo menos, porque você começa a buscar várias fontes de informação e, a partir daí, fazer o seu julgamento, e mais do que isso, né, essa percepção de que você tem uma livre escolha, não tem ninguém te forçando a comprar quando você entra numa loja. Tá? E, portanto, isso potencializa aí o consumo, esse exercício, aí, digamos, da cidadania, ou do livre-arbítrio, né, livre escolha. Tá? Então, isso que é muito interessante. E por que esse e-commerce, né, o e-consumo, ele cresce? Né? Justamente, né, o usuário é soberano, é você, em última instância, que decide. Tá? As decisões de compra são você que faz, ninguém decide por você. Mais do que isso, a disseminação boca a boca, né, que é usando aí as formas de comunicação, elas são muito rápidas. E mais do que isso, se acessa esses produtos e serviços sem restrições em qualquer momento do tempo, em qualquer momento, em qualquer hora. E isso é o mais interessante, né? Isso é o mais interessante. E mais do que isso, né? Reduz os custos de tempo e todo o resto. Tá? Então, isso que é legal. Então, vocês veem que essas ferramentas, elas estão aí para atender um novo consumidor. Quem que é esse novo consumidor que a gente tem que olhar aí, gente, tá? Esse novo consumidor, ele é um consumidor que a gente chama de um consumidor social, tá? Por quê? Porque ele usa todos esses canais online de comunicação para obter informações. Ele olha as opiniões, entendeu, dos amigos, ele olha opiniões dos estranhos, ela busca opiniões em sites, em vários lugares. Ele tende a comprar mais online do que offline. Ele quer prover feedback sobre os produtos e serviços dele. Tá? Então ele vai dar um feedback ali. Vocês veem, né? Hoje existem programas no YouTube que são os unbox, ou seja, a pessoa desempacotando ali um produto, um serviço, e qual a primeira impressão. Existem ali tutoriais no YouTube hoje onde a pessoa vai lá e fala de um produto que ela comprou, a percepção desse produto e o que ela acha daquele produto. Então, por exemplo, é um cara que pratica lá corrida, ele é um corredor profissional e ele tem lá várias marcas de relógio de corrida, e de repente ele está falando da marca XYZ de relógio, ó, esse é melhor, esse não é, esse daqui tem essa vantagem, esse não é. Então você busca essas informações, você busca esses feedbacks e muitas vezes você dá esse feedback. A espera, né, dessa experiência melhor online do que offline hoje em dia, né? Mais do que isso, né? As pessoas que compram hoje, ela lê, ela cria rankings, ela cria blogs, ela busca informações, né? E mais do que isso, ela partilha essas informações. E mais do que isso, né? Ela também busca aí o apoio para se conectar aos seus semelhantes, ou seja, aqueles grupos, aquelas pessoas que têm hábitos comuns. Hábitos comuns. É muito interessante, por exemplo, eu estava outro dia vendo o YouTube e eu achei um canal sobre relógios. Tem milhares de seguidores. Por quê? Porque essa pessoa chama GMT-3, o canal dele no YouTube. E é fantástico. Por quê? Porque ele fala ali da relojoaria no mundo, procurando avaliar cada um dos relógios. Isso é interessantíssimo. Tá? Então, a gente pode dizer que a internet dá algumas constatações com a gente. Tá? Basicamente, para a finalidade de buzz marketing. O que é o buzz marketing? Aquela abelhinha, o buzz,
pessoas ali fazendo zoom, zoom, zoom e fazendo marketing boca a boca, mouth to mouth, tá? Boca a boca, tá? Ou por outro lado, as empresas não elaboram muito planos para a internet, ainda é um terreno inexplorado. Essas interações ainda não geram valor e, portanto, ainda não levam ao engajamento aí, e mais do que isso, ainda não tem como se avaliar esse resultado, tá? E as análises são eminentemente quantitativas ainda, tá? Ou seja, o que a gente chama activity-based, ou seja, qual que é o número de fãs, quantos seguidores, mas você não está avaliando a qualidade. Vocês querem ver uma coisa interessantíssima? Eu acho que todo mundo soube que essa semana você teve aí, entendeu, o Felipe Neto no Roda Viva, né? E diz que ele tem 35 ou 38 milhões de seguidores. E foi um dos Roda Vivas que teve menos audiência. Olha que interessante, né? Ou seja, estão analisando, são números, mas que não refletem a qualidade do que está sendo feito. Olha que interessante. Tá? E as outras constatações ainda que são relevantes quais são as dúvidas dos anunciantes, né? O que se obtém de retorno? Isso ainda não é claro, tá? Nesse mercado. Tá? Mais do que isso, quando o consumidor ele vê o seu anúncio, isso realmente vai levar à venda, por exemplo, de um carro? Tá? Quem fala isso é o Michael Sprague, diretor de marketing da Kia Motors. Tá? Será que realmente aquele anúncio leva à compra de um carro? Ou os clientes, por exemplo, estão começando a questionar os métodos de medição das mídias sociais. Tá? O diretor da WPP também tem falado isso. Ou seja, essa coisa de cliques, essa coisa de seguidores, essa coisa não necessariamente reflete numa compra efetiva. Tá? Então a gente pode observar ainda, né, que os desafios na área de marketing digital, né, ainda são grandes, né, nesse caso. Tá? E principalmente quando a gente fala de um marketing digital aí no século XXI, né? Por quê? Porque você tem que sair mais do mesmo, não pode ser mais do mesmo. Tem que tentar entender o comportamento do consumidor, tem que tentar passar uma mensagem correta, tem que tentar prever, né? Gestão comercial, porque ele era brigado com alguém da rodovia, deve ter ajudado contra. Essa não entendi. Porque ele era brigado com alguém do Roda Viva. Deve ter ajudado contra. Pode ser realmente, vai saber. Mas não virou, né? É isso que é interessante, né? Ele foi lá para falar um monte de bobagem. Só isso, né? É o que se esperava, né, dele, né? Mais do que isso, né? Como é que você vai realmente conquistar leads mais qualificados? Essa é outra questão ainda não respondida, né? Além disso, né, você pode pensar ainda nessa questão do marketing digital, como é que você vai mudar a mentalidade das pessoas ao longo do tempo, né? Como é que você vai planejar as estratégias de marketing? Ainda é muito difícil você conhecer esse seu público digital do outro lado, né? E mais do que isso, como criar essas personas, quais canais e como divulgar esses conteúdos, né? Quais redes sociais realmente funcionam e quais não funcionam. Tá? Outra questão, como é que você vai definir os orçamentos aí para cada uma dessas mídias e o que seria um conteúdo de qualidade e ao mesmo tempo um conteúdo de qualidade que não seja boring, porque muitas vezes as pessoas não aguentam ficar muito tempo na internet lendo. Então como é que você consegue transmitir essa mensagem rapidamente e em pouco tempo? Tá? Então, nesse caso, sem falar dos mensurar os resultados, né? Uma equipe qualificada para fazer isso, está sempre atualizado. Então, eu diria que esses daí são os grandes desafios aí do marketing digital para esse começo aí, entendeu? De século. Ok? Gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não, professor. Até aqui tranquilo, gente?
Tá bom para vocês? Tranquilo, professor. Então, é o seguinte, eu proponho para vocês, então, como é feriado, aí alguns falam que é feriado, eu acho que a gente pode parar por aqui, ou a gente pode continuar um pouco mais. Lembrando que na semana que vem, como eu disse a vocês, na sexta-feira, vocês farão essa prova digital, tá? Com 7 questões. Como eu disse a vocês, são questões aí baseadas no ENAD, então tem um texto ali para vocês interpretarem e olharem, tá? Prestem atenção bem nisso. A matéria é até a aula passada, tá? Até a aula passada. Para o nosso curso, falta nós falarmos ainda, né, sobre localização varejista, falar do atacado e a evolução no varejo, tá? Então, nós temos aí pelo menos mais ainda um tempinho aí para falar sobre essas coisas. Com relação ainda ao marketing digital, uma coisa importantíssima, quando a gente pensa desses desafios, né, do marketing digital, é importante também a gente pensar hoje em dia, né, que tudo tem investimento, tudo tem custo e toda venda é um funil, tá? Onde você tá, o consumidor ele tá lá em um certo comportamento, tá? E você vai filtrando isso, passando por o funil, até chegar naquele consumidor específico que você quer. Então, esse caminho percorrido pelo consumidor até a conversão é um processo de venda que pode ser descrito como se fosse uma jornada, tá? Você pode dizer que essa jornada, então, passa ali pela descoberta, pelo reconhecimento de que existe um problema, a constatação das possibilidades de solução desse problema, né? Ou seja, que forma você vai buscar, a decisão da compra, né? E realmente aí como o consumidor decide, tá? Qual que ele vai. Então, esse funil de vendas aí é fundamental. O outro grande desafio, justamente, né? São os canais. Quais são os canais de comunicação, então, que vocês vão utilizar nessa jornada da venda, tá? Então, vocês lembram que alguns desses canais, então, são mídias sociais, que podem ser excelentes fontes aí de tráfego para o seu site, o seu produto, mas precisa saber trabalhar cada um deles. Por quê? Porque você precisa entender os algoritmos e como o conteúdo deve ser reproduzido em cada uma dessas plataformas, porque você não pode ter um único conteúdo e replicá-lo para todas as plataformas. Cada plataforma você vai ter que trabalhar um conteúdo de uma forma diferente, tá? Outra questão também, como é que você vai trabalhar aí as mídias sociais, ou, por exemplo, um Google Ads, por exemplo, tem que entender que cada mídia, tá? Em cada mídia, um anúncio é de um formato e de características diferentes. E, portanto, nesse sentido, tá? O gestor das mídias, né, o gestor do marketing digital, ele tem que entender quais são esses canais e quais ele realmente tem que estar ali, que está o público presente, que é alvo, né, dessa empresa. Então, de nada, gente, vai adiantar você investir em anúncios no Google, tá? Se de repente o seu público-alvo passa mais tempo navegando, sei lá, no Instagram, por exemplo. Você está no canal errado. Tá? Por exemplo, para quem trabalha com beleza, tá? Com beleza, qual seria a mídia mais adequada? Seria um Google? Olha, professor, eu acredito que ter o WhatsApp, por exemplo, eu mesmo, hoje participei, fala um esquenta, que é da Mary Kay. E lá faz umas promoções e você vai escolhendo o que você quer. Aí depois ela fecha o grupo para poder passar os valores para cada cliente, cada das suas escolhas, né? E fazer o pagamento, tudo online. Sim, mas, por exemplo, num caso de moda, beleza? De repente o Instagram talvez seja uma ferramenta muito mais interessante, né? Exato. Oi, Vivi. Não entendi, Viviane. Não, eu acredito também que pelo Instagram. Talvez seja uma ferramenta interessante. Porque o Instagram é uma ferramenta mais adequada. De repente você fala, pois eu não vou pôr isso no Google, porque no Google não faz sentido isso. O Instagram talvez seja a ferramenta mais adequada para esse canal, de repente, de divulgação.
É isso que muitas vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Pensando nesse sentido, qual seria aí o melhor canal de divulgação, tá? E isso muitas vezes o gestor do marketing digital pode cometer esse erro. Tá? Uma outra coisa também, né, nesse sentido, é o seguinte, né? Você vai fazer um inbound market, né, ou seja, né, você vai trabalhar ali com marketing de conteúdo, ou você vai trabalhar mais com marketing, por exemplo, focado na geração de leads ou conversão de vendas? Tá? Então, por exemplo, como você vai fazer isso daí? É fundamental isso na estratégia da empresa. Tá? Então, de repente, em vez de você impactar o consumidor com anúncios persuasivos que o façam comprar algo, o inbound marketing, por exemplo, ele trabalha um conteúdo de forma, tá, a fazer o consumidor ter aquele desejo. É diferente, não é compre. Aqui não, eu vou te mostrar por que comprar tal produto é bom. Tá? Você pode também ter o outbound marketing. Tá? Enquanto o inbound você está criando conteúdos e estratégias para atrair o consumidor até a sua empresa, o outbound, tá? A empresa vai até o consumidor. Tá? Então é uma forma mais agressiva de conquistar clientes com propagandas. Então, nesse caso, o outbound é um anúncio no Google, tá? Em mídias sociais, outdoors, displays, propaganda, rádio, TV e tudo mais. Tá? No entanto, você precisa ter bons vendedores. E eu acredito que no marketing digital, o inbound marketing, ou seja, a produção de conteúdo relevante é muito maior como estratégia hoje de venda. Outra questão também é você usar o Big Data, ou seja, com esse banco de dados digital, onde você vai construir aí o perfil do seu consumidor, através de web analytics, ou seja, análise de métricas, tentando entender aí quem é esse consumidor, o seu perfil, as suas características. Tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua campanha realmente seja muito mais efetiva. Tá? Mais do que isso, outra questão também é manter se atualizado nesse marketing digital. Tá? Então, isso é fundamental, gente. Fundamental. Então, eu diria que esses são os grandes desafios aí do marketing digital. Ok? Perguntas? No dúvidas, gente? No dúvidas? Não. Perfeito, gente. Vamos lá. Eu poderia começar, então, agora sobre localização varejista. Vocês preferem ou preferem na aula seguinte? Professor, eu prefiro a próxima aula. Próxima aula? Isso. Então, é o seguinte, eu vou encerrar por aqui, então, gente. Na próxima Se preparem para a prova, então, na sexta-feira que vem. Tá? A faculdade vai entrar em contato com vocês e ver como é que faz. São 7 questões, múltipla escolha, A, B, C, D, E. Tá? Não tem pegadinha, mas é lógica. Tá? Peguem tudo isso que eu falei para vocês, que ensinei para vocês, tá? Que vocês matam isso a pau, eu tenho certeza absoluta. Tá? Aí a gente já volta depois com a nossa aula aí, falando então sobre localização varejista e dando continuidade ao nosso curso. Até aqui, gente, alguma sugestão, crítica? O que vocês estão achando aí do curso? Tá? Eu sei que presencial era muito mais legal, porque daria para a gente fazer as dinâmicas que eu gostaria. Mas eu tento compensar isso, entendeu? Buscando aí a questão da internet para a gente fazer as coisas na hora. Tá? Então, sei lá, gostaria de ouvir de vocês aí. Professor, na medida do possível que estamos vivendo, está ótimo do jeito que está. Claro que não é a mesma coisa que está na sala de aula, né? A sala de aula é outra. Não é, 500. infelizmente. Eu gostaria Sim. também. Mas
olha, gente, ainda vamos ter aí um bom tempo disso de coronavírus, acredito eu, hein? Sim, verdade. Não tem como, tá? Então, que Deus nos ajude. Gente, um bom feriado aí para vocês, um bom final de semana, tá? Se cuidem aí, tá? Obrigado, professor. Boa noite, viu? Obrigado, hein? Obrigado a vocês, gente. Tudo de bom aí, tá?